dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e queridas alunas do PVS Ação. Aqui é o professor Arthur, professor de literatura de vocês, com uma emocionante aula sobre o romantismo. Bom, antes de começá-la, gostaria de reforçar o pedido que eu fiz na semana passada, para que vocês interajam comigo, falem com o carente professor aqui, porque eu preciso da interação de vocês para a próxima aula, que vai ser uma aula somente dedicada às questões internas dos senhores e senhoritas e senhoras. Por aí vai. Mandem questionamentos internos, mandem dúvidas, mandem dificuldades, mandem curiosidades. Ah, vi um conceito, achei interessante, mas não deu para aproveitar muito na aula, não deu para aprofundar muito. Vi um tema aqui, um autor, uma obra interessante, queria que o professor falasse um pouco disso, desse uma interpretação. Tive uma dificuldade com essa questão, enfim. Qualquer interação possível que venha à mente de vocês. Vou botar lá no Drive, no arquivo... Vai tá claro qual é o arquivo. Um formulário para que vocês preencham, dizendo um pouco sobre vocês, resumindo essa experiência que vocês tiveram até agora. Que mesmo que vocês não mandem as dúvidas, porque eu sei que alguns não vão mandar, por favor, preencham pelo menos o formulário. Eu não vou discriminar o nome, não vou sair correndo atrás de vocês, não vou botar o nome aqui na tela, fiquem tranquilos. Mandem nesse e-mail aqui essas interações que eu estou pedindo e respondam ao formulário lá no Drive. Por favor, a próxima aula depende muito de vocês. Como toda aula, se eu tirar os alunos e ficar só o professor, eu deixo de ter uma aula. Vira, sei lá, uma palestra, uma conversa com minhas paredes. Beleza? Agradecido. Vamos para a aula? Bom, o romantismo, que é o estilo literário que vamos estudar hoje, ele se coloca no tempo num momento de bastante efervescência, bastantes mudanças ocorrendo na Europa e no mundo. Ele vai se colocar depois do arcadismo, que dá fim, à era clássica e começa a modernidade, porque é o final do arcadismo que marca a Revolução Francesa, a chegada do Iluminismo e depois, no início do século XIX, finalzinho do século XVIII para o início do XIX, a Revolução Industrial, que se dá na Inglaterra. Os professores de História vão explicar isso muito melhor e muito mais aprofundadamente do que eu, estou aqui só dando uma pincelada. Show? Então, depois desse movimento da Revolução Industrial, a gente vê se afirmar e se consolidar politicamente uma classe que vinha crescendo, que é a burguesia. Por que com a Revolução Industrial? Porque a burguesia era dona, boa parte dela, dos meios de produção, ou seja, das indústrias. Então eles detinham bastante poder aquisitivo, detinham capital, um poderio econômico bastante intimidador, por assim dizer, e com isso eles conseguem finalmente ganhar o poder político, exercer poder político, obviamente, a seu favor. Além das consequências econômicas e políticas, a gente também vê uma consequência social, que como a burguesia agora dita as regras, ela também vai querer que as circunstâncias sejam orientadas pelos seus interesses. A literatura deixa de ser uma coisa estática, uma coisa travada, uma coisa clássica, como era até o final desse regime da nobreza no poder, das monarquias, e passa a ser algo mais palpável para esses cidadãos que não tinham essa educação erudita que a nobreza e o clero tinham. A arte passa a ser algo muito mais livre e mais próximo do público, sendo publicada muitas vezes nos jornais e nos folhetins que circulavam naquela época. Trazendo para o Brasil, a gente vai ver uma fuga da família real portuguesa, da corte, que fugindo de Napoleão, que invadia a Península Ibérica ali no início do século, nas grandes invasões napoleônicas, em que ele quase devorou a Europa inteira. E quando a família real chega aqui, o Brasil vai deixar de ser colônia, uma vez que o centro do governo está aqui, e vai galgar a posição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Posteriormente, isso em 1808. Em 1822, o Brasil declara a independência, naquela épica imagem lá, essa aqui, se torna um país, uma nação, né, independente de Portugal e de Algarves, e com isso vai querer tornar-se de fato uma nação. E aí que entra a literatura, porque a gente vai ver sendo criada
uma literatura com uma referenciação brasileira, referentes brasileiros, figuras vistas só no Brasil, com temas vistos no Brasil, com modelos de escrita e de sintaxe vistos e usados na população brasileira. Ou seja, vai dar uma cara nova àquilo que era muito independente dos modelos portugueses. Lembram dos estudantes, os estudantes fidalgos, que iam lá e voltavam com os modelos e aqui disseminavam isso? Agora a gente vai ter uma quebra com isso, vai começar a desenvolver daqui para cá, do zero, Brasil para Brasil. Enfim, as características do romantismo vão refletir muito um pensamento que vinha da burguesia nesse momento, que é um pensamento mais para si, mais egoísta, pela primeira vez. Porque antes tinha que se pensar na sociedade como um todo e estava sempre subordinado à nobreza, à monarquia. Agora a gente vai ver uma questão muito mais... um poder muito mais amplo, o que vai fazer com que muito mais gente queira ser representada, queira se identificar na literatura, o que vai dar margem a muitos novos autores que vão representar esses anseios populares. Então, nesse momento, quais características a gente pode observar na literatura? Um subjetivismo, uma fala de si, os verbos vão estar muitas vezes na primeira pessoa, o que vai levar até a um certo sentimentalismo muito latente, porque conta muito de si, conta muito de uma experiência sobre o mundo, não só do que está acontecendo à volta, mas de como que eu vejo o que está rolando ao meu redor. Eu vou chegar até o ponto de ver um egocentrismo em questões muito mais sérias sendo deixadas de lado, enquanto um querer, uma vontade individual do eu lírico, do autor, vai ser posta acima de qualquer outro sentimento, de qualquer outra circunstância que estivesse acontecendo. Certo? Além disso, nesse primeiro momento do romantismo, a gente vai ver ainda um teorzinho de religiosidade, mas não algo pensado, mas algo muito mais relacionado à emoção. A gente também vai ver um medievalismo, rompendo com o clássico, buscando o medieval, só que aqui no Brasil, como a gente não vai ter uma história medieval muito bem escrita, a gente vai recorrer ao índio, que é a nossa figura mais antiga do nosso território. Vai ocorrer também, posteriormente, o byronismo, que é uma visão mais boêmia da vida, mais ligada à noite, que a gente vai falar dela um pouco mais para frente. E também um condoreirismo, que vai ser no final do romantismo, em que a gente vai ver uma retomada desses conceitos de preocupação social. Lembrando que o condor é aquela ave que abre as asas e protege aqueles que estão embaixo. Por isso esse nome de condoreirismo. Mas, acima de todas essas questões, ou melhor, junto com as questões mais internas que eu falei no início dessa listagem, a gente vai ver um sentimento de fuga muito forte. Um sentimento de escape. O escapismo é a chave, junto com o sentimentalismo, para você ler o romantismo, para você ler o autor romântico. Há uma fuga do tempo, pensando em outras épocas, na infância. Há uma fuga do local, talvez por não querer estar ali. Há uma fuga da sociedade, há uma fuga até da vida, que visa a morte, que a gente vai ver na segunda geração. E bom, para a gente começar a falar do romantismo brasileiro, a gente tem que ter em mente que ele se divide em 3 partes. São 3 gerações, cronologicamente e tematicamente independentes entre si, mas que vão ter alguns poetas que transitam, alguns escritores que transitam, e vão ter a coluna vertebral que orquestra basicamente isso, que são esses valores que eu acabei de citar. A primeira geração, que é conhecida como a geração indianista, que foi a que explorou mais a figura do índio enquanto um herói nacional, vai ter como principais autores os Gonçalves, o Gonçalves Magalhães e o Gonçalves Dias, que é considerado um dos maiores nomes do nosso romantismo, talvez o maior, e sem dúvida um dos mais equilibrados poetas desse momento, que toca tanto ao exagero, ele vai manter uma postura um pouco mais equilibrada. E também José de Alencar na prosa. A prosa a gente vai deixar para a semana que vem. Ou para daqui a 2 semanas. Nesse momento, a gente vai ver Gonçalves Dias brilhando em suas obras. Ele vai se destacar bastante na épica, na lírica. E é justamente na lírica que eu gostaria de ler algumas obras para vocês. A primeira se chama Canção do Exílio. É um poema famosíssimo, que
tem um esquema rimático muito parecido com essa música aqui. Por favor, quem conheça, leia nesse ritmo, que dá certo. Que trabalha não só uma questão rítmica muito forte, mas também uma questão de fuga. O nome do poema é Canção do Exílio. Ele está exilado em Portugal, ele vai querer fugir para o Brasil e ele, nesse momento de exílio, ele vai lembrar com saudosismo, com nostalgia desse momento que ele vivia na terra dele. E ele vai vangloriar essa terra dele. Bom, vamos lá. É um poema também famoso, antes da gente começar a leitura, porque ele vai inspirar um pedacinho do nosso hino que vocês vão identificar logo logo. Bom, vamos lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. É um poema construído como parte dessa transição do arcadismo para o romantismo. A gente vai ver um verso bastante metrificado. São poemas em redondilha. Está aqui o esquema rimático aqui mais detalhado. Construídos com 7 sílabas métricas, com a tônica marcada nessas aqui, que vão manter um ritmo em toda a extensão do poema e que vão encontrar nessa escrita dele uma forma de musicalizar, ou seja, de transformar isso em declamação. Quanto ao tema, deixando um pouco de lado a forma, quanto ao conteúdo, a gente vai ver uma exaltação, era essa palavra que eu estava buscando, uma exaltação ao que a gente via no Brasil, ao que ele via no Brasil, melhor dizendo. As palmeiras, o sabiá, os prazeres, os amores, tudo que ele sente falta estando exilado em Portugal. Ele não foi exatamente exilado obrigatoriamente, compulsoriamente, ele foi porque ele quis, mas em dado momento ele quis voltar e ele sente falta dessa terra que ele abandona. Outro poema bastante... também tem um teor religioso ali, acho que dá pra ver ali, que é bastante superficial, em que ele só é um clamor que ele sente, um fervor, em que ele pede a Deus para não morrer sem voltar. É nesse tipo de religiosidade, olha o Cebolinha voltando aqui comigo, que a gente vai encontrar nesse primeiro momento do romantismo. É minha Nossa Senhora! É uma religiosidade muito superficial, muito rasa. Não é nada muito profundo como a gente via no Barroco, no Quinhentismo. Beleza? Outro poema também do Juca Pirama, também do Gonçalves Dias, que chama Ijuca Pirama, que é um poema em que ele explora muito mais essa questão indianista dele. Que ele eleva o índio ao nosso herói nacional. Ele transforma essa poesia em uma obra praticamente épica. E ele declama como um índio, como eu lírico sendo um índio, uma guerra entre eles, entre os índios tupis, entre os timbiras e os aimorés. Aqui ele vai retratar com uma questão rítmica muito bem construída, que eu vou tentar fazer jus sem estragar o poema. Ele vai discorrer sobre essa obra, que é uma obra muito bonita, uma obra muito bem escrita, uma obra muito emocionante também, e que eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive, junto com o formulário, beleza? Eu vou ler somente algumas estrofes, porque é um poema bastante longo. São trechos do canto 4, são acho que 10 cantos ao todo. Vale a pena ser lido, não é muito cansativo, não é muito longo e não é de um vocabulário muito difícil. Bom, vamos lá. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi.
Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas, e as duras fadigas da guerra provei. Nas ondas mendaces senti pelas faces os silvos fugaces do vento que amei. Bom, esse poema é bastante... Ele puxa a gente, né? Ele é bastante contagiante, porque esse ritmo dele faz com que a gente queira ler e ler e ler. Pelo menos eu sinto isso, gostaria que vocês também sentissem. Mas ele retrata aqui uma disputa entre os índios. Uma questão identitária, em que ele bate no peito dizendo da tribo que ele descende, que é da tribo Tupi, que agora é underrante, mas que outrora foi gloriosa. Ele vai falar posteriormente dos Aimorés, que ele retrata nesse poema. Ele vai falar dos Timbiras, que foram derrotados. Tem até uma obra do Gonçalves Dias, isso aqui, que fala só dos Timbiras. É uma obra até inacabada, mas interessante também. E aqui, nessa obra, eu escolhi porque é que eu acho que mais representa esse indianismo de uma forma bastante sucinta para mostrar nesse vídeo. Há outras obras do Gonçalves Dias, há outras obras de outros autores também, que retratam um pouco mais com outras visões esse indígena. Mas no Gonçalves Dias vocês vão ver um herói nesse índio. Vão ver a figura do herói.